Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos continuar nas nossas meditações nos evangelhos para que conheçamos a estrada por onde vamos passar. Vamos falar hoje sobre a transfiguração. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Antes de ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, eu vou ler os dois últimos versículos do capítulo 16, que diz assim: Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, 17... No capítulo 17, dando continuação, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é que estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, né? Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Então vamos lá. Jesus disse: Em verdade vos digo que alguns hás aqui que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, como isso aconteceria? Porque Jesus os levou nesse alto monte, não é? E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então, foi manifesta a glória de Deus na pessoa de Jesus. Isso, ele se transfigurou, quer dizer, ele falou que alguns aqui não morrerão enquanto não virem o Filho do Homem vir no seu reino. Seria aqui a transfiguração, que eles viram o manifestar da glória de Deus, sabe? Que ali era sinal do reino de Deus. E eis que eles apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, né? Já li isso aqui. Vamos fazer aqui é bom, vamos ficar por aqui, porque deve ser uma delícia, né?
a minha sobrinha em Betim, quando eu já conhecia Jesus, 2 anos depois, ela foi alcançada por Jesus, e aí ela falava comigo, assim, meu Deus, devia ter um lugar só pra gente ficar. Aí, quando eu leio isso aqui, eu lembro dela, porque queria ficar lá, só nas revelações, nas delícias do reino, né? E aí, Pedro e Elias apareceram, e Moisés e Elias, né, apareceram a Jesus. Estavam conversando com ele sobre a morte de Jesus mesmo. Eles estavam conversando sobre isso. E aí, quando Moisés é a lei, Elias, os profetas. Então, quando Pedro estava falando isso, né, fazia uma tenda, né, tabernáculo para eles, para cada um deles, e uma voz saiu da nuvem e dizia assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Jesus chegou, ouvi Jesus agora. Não que a gente negue os profetas e a lei, o Velho Testamento, muita lição preciosa a gente extrai do Velho Testamento. Eu uma vez vi, né, na televisão, um jogador que se converteu, tem bem mais tempo, eu não consigo me lembrar o nome dele. E eu lembro que tinha uma frase que eu acho que era dele, que dizia assim, que o Velho Testamento era o alicerce e o Novo Testamento a casa. Um não subsiste sem o outro. Então, Jesus mesmo, nas suas falas no Novo Testamento, ele está sempre evocando coisas que foram ditas no Velho Testamento. Então, mas a gente agora é a nova e eterna aliança com Jesus Cristo. É a nova aliança. Ela não anula, a nova aliança não anula a velha aliança, sabe? Mas de agora para frente, ouvi Jesus. O que ficou aqui no VT são ensinos preciosos, preciosos. Então, sim. E os discípulos ouvindo isto, né? Deus falar que esse é meu filho amado, a ele ouvir. E os discípulos ouvindo isso caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Aí Jesus pediu a eles que não contasse para ninguém o que tinha sucedido antes que ele fosse, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os discípulos devem ter ouvido ao Senhor Jesus. Então, gente, é maravilhosa a palavra de Deus. Eu lembro que no início da minha conversão, eu não entendia que essa transfiguração aqui era a resposta do que Jesus disse no 16:28. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E aí eu li, achava isso aqui interessante, mas chega uma hora que a palavra, ela se destaca, ela sobe, sabe? A gente percebe claramente o que significa. Pois bem, que nós possamos continuar aprendendo mais e mais, porque a gente não sabe quando, mas não está muito longe, não.
porque a gente viu as transformações que aconteceram de poucas décadas para cá. Tudo mudou muito. Muita coisa assim que, meu Deus, tanta informação. E a gente segue firme na rocha, que é o Senhor Jesus, aprendendo a sua palavra, que é viva, eficaz e mais cortante do que espada alguma de dois gumes. Cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Uma boa noite a vocês, mas antes, lembrem-se, viu? O like. E que a noite seja tranquila, sem pernilongo perturbando, sabe? Eu não gosto de bater veneno para inseto. E aí eu ligo o ventilador, pois se acredita que ainda assim as danadinhas andaram me picando, os danadinhos, e a gente tem que ter cuidado por causa das enfermidades aí que essa última, gente, como é que chama, sem ser a dengue, a outra mais forte, deixou muita gente assim com sequelas, né? Então que nós possamos nos cuidar e que Deus possa nos abençoar e nos livrar de todos esses males. Em nome de Jesus. Boa noite.